Meu nome é Renato, tenho 35 anos, corpo atlético moldado pelo tempo e marcado por tatuagens que contam fragmentos da minha vida. Caveira no antebraço, dragão no outro, palavras de incentivo gravadas nas costelas. Cada desenho era uma memória, uma parte de mim. Foi na minha lanchonete, um ponto de encontro simples da cidade, que conheci Luciana. Ela tinha 28 anos, corpo curvilíneo, pele cor de mel e um cabelo cacheado castanho escuro que balançava até os ombros. As tatuagens discretas dela eram como segredos revelados em detalhes. Uma borboleta no pulso, a palavra liberté na clavícula e outra na nuca. Naquele dia, ela entrou apenas para pedir um açaí. Mas bastou o primeiro olhar para perceber que havia algo diferente. Não foi apenas o sorriso, nem a fragrância doce de baunilha e jasmim que ela carregava. Era a maneira como ocupava o espaço, como se fosse impossível não notá-la. Quando reparei nas tatuagens, puxei assunto e a conversa deslizou com naturalidade. Com a desculpa de indicar um amigo tatuador, acabei pedindo o número dela. Não demorou para que a troca de mensagens começasse e logo estávamos mergulhados em conversas que transitavam entre risadas, provocações e desejos disfarçados. Mas havia um obstáculo. Eu era casado e Luciela deixou claro desde o início: não se envolvia com homens comprometidos. Essa linha vermelha parecia intransponível, mas não apagava a química que surgia entre nós. O tempo passou e a amizade se misturava a provocações cada vez mais intensas. Eu, que sempre tive gosto por me exibir, mandava fotos ousadas e ela, mesmo sem responder na mesma moeda, deixava claro que gostava de ver. Era uma dança silenciosa, um jogo de provocações que se arrastava ao longo dos anos. Quando Luciana começou a namorar, pensei que seria o fim daquela tensão, mas me enganei. O desejo dela por mim não desapareceu, apenas mudou de forma. Continuávamos trocando mensagens, confidências, provocações. Tanto eu quanto ela tínhamos uma visão parecida sobre amor livre e relacionamentos abertos, embora raramente tivéssemos sucesso em colocar isso em prática com os parceiros. Era nessa semelhança que nos agarrávamos, alimentando o que parecia impossível de se concretizar. Até que, um dia, depois de 3 longos anos de idas e vindas, recebi uma mensagem inesperada. Oi, Renato. Tudo bem? Saudades de conversar com você. O coração acelerou. A conversa começou leve, como sempre, mas logo tomou o rumo habitual, cheio de insinuações e lembranças de desejos não realizados. Então, de repente, ela escreveu: Vem aqui em casa. Tô cheia de vontade. Quero você agora. Lembro como se fosse ontem. Era uma tarde chuvosa, por volta das 4. Eu ainda trabalhava, tinha compromissos para voltar mais tarde, e a distância entre nós era de 60 quilômetros. Mas quando o desejo fala mais alto, nenhuma desculpa parece razoável. Coloquei a capa de chuva, subi na moto e fui, sentindo a adrenalina correr pelas veias a cada quilômetro percorrido. Só conseguia pensar nela, no que me esperava, no quanto aquele encontro seria a explosão de anos de espera. Quando cheguei, Luciana abriu a porta com um sorriso nervoso. Não houve palavras de início. Nos beijamos com intensidade, um beijo quente, molhado, cheio de urgência. O tempo parecia nos empurrar para frente, como se cada segundo perdido fosse um desperdício. O corpo dela encaixava no meu, pequeno e firme, e os movimentos eram quase instintivos. O quarto virou testemunha de um encontro rápido e intenso, onde cada gesto carregava anos de desejo acumulado. Nos dias que seguiram, trocamos mensagens que misturavam risadas e promessas de repetição.
Mas sabíamos que não seria simples. Eu tinha uma vida estruturada, responsabilidades na lanchonete, compromissos que não me permitiam sumir sem explicações. Ela também tinha sua rotina e a sombra de outros relacionamentos pairavam sobre nós. Ainda assim, quando a oportunidade aparecia, nos encontrávamos em lugares improvisados. Às vezes no apartamento dela, às vezes no carro, em estacionamentos discretos. O medo de sermos descobertos só tornava tudo mais intenso, como se o risco fosse parte do combustível do desejo. Houve um encontro em particular que eu nunca esqueci. Estávamos no carro dela, em pleno dia de luz, num estacionamento quase vazio. Luciana estava nervosa, com receio de sermos vistos, mas não resistiu. O nervosismo se misturava à excitação e, no fim, a paixão venceu o medo. Foi rápido, mas marcante, como se estivéssemos provando a nós mesmos que nada conseguiria apagar aquilo. Quando o telefone dela tocou, era um marido. Vestimos-nos em silêncio, cada um indo para o seu lado, mas o fogo entre nós continuava aceso. Meses depois, a minha vida mudou. A lanchonete foi vendida e eu decidi me afastar da cidade, passando os dias surfando numa praia distante. Era uma tentativa de me reconectar comigo mesmo, de esquecer o cheiro de baunilha e jasmim que ainda me perseguia nos sonhos. O som das ondas me acompanhava, mas a lembrança dela permanecia viva. Foi então que, numa tarde quente, o celular tocou, número desconhecido. Atendi sem pensar e ouvi uma voz que imediatamente reconheci. Oi, Renato! Ainda lembra do meu açaí preferido? O riso dela veio do outro lado da linha, misturando-se ao som do mar. Naquele instante, soube que nossa história não tinha acabado. Ela só esperava o próximo capítulo. E talvez seja esse o ponto. Algumas histórias não seguem roteiros previsíveis. Não terminam quando deveriam terminar, nem se apagam com o tempo ou a distância. Algumas histórias ficam guardadas, esperando pelo momento certo para recomeçar. E, no fundo, eu sempre soube que Luciana era uma dessas histórias. Um desejo que não desaparece, apenas se transforma, pronto para renascer quando menos esperamos.